Muitas mamães aqui, o maior desejo é que os nossos filhos sejam felizes. Isso mesmo, Tata! Nossos filhos felizes. E para isso, gente, a gente não pode levar a educação de qualquer forma. Existe um plano, existe um planejamento, existe toda uma forma. Então, eu vou estar chamando a Cissa agora, eu vou apresentar para vocês, gente. Ela é professora, pós-graduada em educação personalizada, ela é preceptora de famílias e é mentora de estudos. Então, gente, eu vou estar chamando agora a Cissa. Só um pouquinho. A Cissa está... Oi, Cissa! Olá, olá, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Cissa. Obrigada. Nossa, é uma honra participar dessa semana tão incrível, com pessoas tão maravilhosas. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Nós que estamos felizes de te receber, Cissa. O seu conteúdo é sempre muito incrível. Eu sou, com certeza, candidata a aluna da sua próxima abertura da sua mentoria. Porque é incrível. Nossa, isso aí. Olha só, gente, sigam a Cissa. Tem dicas muito bacanas, muito legal. Para quem aí, ó, é mamãe, para quem aí quer conduzir sua família, não é, Cissa? Exatamente. Eu até fico aqui um pouco sem graça, às vezes, porque eu penso, bom, eu não sou mãe. Vou contar aqui para vocês já. Não sou mãe, mas o que eu vim contar aqui? Eu vim contar tudo o que eu vivi num ambiente de família muito, muito, muito amoroso, assim, e que tem como foco esse educar para a felicidade, que é o que a gente estava falando, né? Então, o que é legal é que eu não vou ficar falando de mim aqui, eu vou falar de tudo que eu vivi com relação aos meus pais e com relação a outros cursos que foram complementando essa formação e que eu vejo como um tesouro e que eu estou, assim, disponível para compartilhar, porque de fato é um desafio. A gente vê as pessoas muito perdidas com relação a isso. Poxa, meus filhos estão aqui me enfrentando. Poxa, eu tenho aqui essa situação, eles são muito diferentes, eu não sei como me preparar para isso. Um filho é de um jeito, outro filho é de outro. E o que eu vivi aqui, assim, na minha família, são 9 crianças, né? Imagina um casal com 9 crianças, cada um de um jeito, né? Cada um de um jeito. Mas eu vivi essa experiência de amor que é os pais encontrarem alternativas para que, em primeiro lugar, eles garantam esse amor originário, que são eles, assim, e a gente via isso nitidamente. E a partir desse amor entre eles tão forte, que gerava em nós essa segurança tão estável, assim, isso foi fazendo com que cada um desabrochasse a sua maneira. E esse ambiente respeitoso era essa pauta que eles tinham. Então, assim, o que eu quero compartilhar aqui com vocês, no fundo, é essa sorte de ter vivido uma família assim e no fundo, essa responsabilidade que vem junto, né? Uma vez eu estava conversando com uma... Minha filha, você falou, sabe por quê? Eu fico imaginando, né, o que a gente quer aguçar, né, nos pais, para que, de fato, a gente possa educar bem os nossos filhos, em Deus, nas virtudes e tudo mais. Então, quando eu vejo você falar assim, me arrepia, porque eu acho que é o desejo de toda mãe. Ter o resultado de que dá certo a educação. Então, por mais que você fale assim, ainda eu não sou mãe, mas você é o resultado disso que a gente busca. Então, é muito forte o seu testemunho. É legal tudo que você traz, além do seu profissionalismo, né? Mas a gente hoje tá assim, ó, gente, quem tiver um caderninho, ó, caderninho, opa, chegou aqui fora. Caderninho pra gente anotar, deixa eu pegar. Tá tudo, vai trazer, nossa, com certeza que é um conteúdo riquíssimo, Cissa. Então, Cissa, diz aí pra nós, como que a gente pode, como pais e mães, educar os filhos para a felicidade. Contando também a sua história, gente, a família dela. É mais linda. Entra no Instagram. Eu assim, né, já convivo de perto, lindo. Eu tenho esse desejo também, ó, que meu marido não esteja ouvindo a live. Eu amo família grande. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu vejo assim, vocês são 9, gente. É a coisa mais linda do mundo. Né? A doação, eu sempre vi assim, vocês se ajudando tanto. Tão lindo, sabe? Então, assim, hoje para mim, como
feliz em te receber. Tenho certeza, assim, vai te usar grande para nós, né, Cissa? Então, diz aí, como que a gente pode educar? Então, eu queria já trazer aí, porque no fundo tudo que a gente for falar hoje, né, tem a ver com essa autoanálise, assim, né? Penso, bom, para que que um casal tá junto, né? E é bonito que começa aqui, né? Eu lembro que quando eu estava, acho que na sexta série, tive um trabalho de escola e eu perguntei para o meu pai. Então, foi bonito porque falei, pai, tal, tem aqui um trabalho sobre divórcio, separação, dificuldade de casais, era um projeto. E ele me falava, filha, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E ele foi me mostrando como isso era vivido e a gente vê isso assim, né? Então esse viver não é um viver com, é um viver para, né? Então já isso já é para notar, porque já é muito sério isso, já é muito comprometedor, né? E no fundo isso é uma renovação contínua, assim. E é muito bonito, porque eu estou fazendo aqui agora mesmo, assim, um curso sobre afetividade, né? E que é muito legal pensar como é importante. Porque para a gente ser feliz não é assim ser uma pessoa certinha, né? É ser moralmente corretinha, é ser aquela pessoa. Não, a pessoa feliz é aquela pessoa que curte o caminho, né? A gente sabe que não é só a chegada, é a pessoa que consegue ser feliz fazendo o que é bom, o que é certo, né? É uma pessoa que vai construindo sim com virtudes, mas percebendo a beleza naquilo, percebendo a beleza nessa doação. Então, essa felicidade tem que se notar mesmo com as contrariedades do dia a dia, assim, porque a família vai ter dificuldades. Às vezes a gente pensa, ah, não, vai ser lá no terreno do vizinho que vai ter um filho encrenqueiro, meu filho não, meu filho é um amor, ele tem 5 anos, ele me ama tanto, ele faz tudo que eu peço e tal. Mas a vida é tão rica que, em primeiro lugar, a gente precisa garantir essa disposição generosa de viver para, né? Essa é a chave, né? Assim, não tenho como fugir disso, né? Olha, vai ser X e... Não, é isso. Eu sei que tem outras pessoas que vão falar aqui também desse tema, por isso não quero me deter tanto, mas não tenho como fugir que o segredo é esse viver para. E a generosidade que eu via nos meus pais, um para o outro, assim, que era um viver para concretamente, assim. Então, ele é uma coisa só, assim, né? Então, eu não via essa dificuldade de, por mais que eles fossem muito diferentes, eu não via essa divergência. Imagina, meu pai é engenheiro, minha mãe é artista plástica. Não podia ser mais oposto, né? Uma é artista, o outro, mas você via que o maior empenho que eles tinham era de fazer dar certo, né? De fazer esse amor ser fecundo, assim. Então não é nem pela quantidade de filhos, né? Até fico pensando, pode ser que tenha pessoas que vejam, não, tem pessoas com família grande e que tem filhos com dificuldades ou que, enfim, né? Mas de repente falam, não, é que o segredo não é esse, o segredo é essa entrega do viver para. Esse viver para se derrama nos filhos também. É uma consequência, essa fecundidade aí também, essa disposição. E é muito bonito, assim. Minha mãe até. Eu tenho vontade de trazer mais a minha mãe para o Instagram também, mas ela é mais tímida, assim. Ela fala, ai, não, fala com seu pai. Seu pai que. Mas é bonito porque, assim, ele não seria nada sem ela, nada sem ele, assim, você vê que tem uma sintonia muito forte e um ambiente muito respeitoso. Se a gente tivesse que dizer assim, perguntasse para cada filho, entrevista, né? Qual que é uma marca da tua família? A gente podia agora pensar, cada uma de vocês está aqui com a gente. Qual que é uma marca da tua família? E eu acho que se a gente perguntasse isso, porque algumas vezes a gente fez vídeo de Dia das Mães, vídeo de não sei o quê, e vira e mexe, sai assim, fala, olha, uma coisa que eu aprendi muito, muito claramente aqui em casa é que esse amor, essa defesa, assim, né? Por exemplo, como esse amor dos dois, assim, né? Como a gente nunca podia falar mal da mãe, nunca podia falar, seja o que fosse, minha mãe às vezes exagerava, fazia, sei lá, né? Então, mas meu pai não deixava ninguém falar mal dela, assim, e a mesma coisa acontecia, assim, por outro lado, assim, mas eu vejo que
Essa é a pauta, assim, né? Nunca havia um falando mal do outro, ou brincando com a dificuldade do outro, ou com o jeito, que cada um tem um jeito, né? Às vezes até a gente faz, assim, a família é um ambiente para a gente ser nós mesmos, assim, né? É um ambiente de liberdade. Se a gente tem que ser livre, né? Em algum lugar da nossa vida, não é para ser, deixa eu sair de casa, quero estar livre. Não, o maior ambiente de liberdade é a nossa casa, né? E isso porque é onde a gente desenvolve o nosso pensamento, é onde a gente desenvolve a nossa autonomia, toda a nossa autoestima, quem nós somos, o que que nós pensamos, né? Precisamos saber pensar se está certo, se está errado, se me fez bem, se me incomodou ou não. Mas é em casa que a gente tem que ter espaço para isso. Só que esse espaço tem que ser ao mesmo tempo muito respeitoso, né? E isso é uma coisa que a gente vai perdendo hoje em dia, né? As pessoas vão se acostumando tanto. Fala, desculpa, eu já, já me empolgo. Não, olha, eu acho que deve estar isso e, de fato, assim, o respeito, né? Porque às vezes a gente assiste tantas famílias, assim, que embora às vezes são da igreja e são todas envolvidas, mas há uma falta de respeito dentro de casa, né? Que você percebe, assim, e você falando, né? Vou abrir um pouco a minha história, né? Com as pessoas, os meus pais são separados. E eu lembro que a minha maior dor enquanto criança não é tanto até sente, mas não era tanto até ele se separar. Sabe qual foi a primeira coisa que eu falei? Filha, nós vamos se separar. A primeira coisa que eu falei, bom, vocês vão parar de brigar. Então, porque essa falta de ambiente, eu achei bom. Naquele a primeira coisa que eu pensei. E assim, e aí o que acontece? Não importa se às vezes aconteceu, né? A separação, sabe o que importa. O que a gente mais mas Sim, não fale mal do marido, vai. Não fale mal do pai, mal da sua o esposo, fale mal da esposo, da sua, enfim, vice-versa. Essa falta de respeito machuca demais, machuca demais. Eu lembro que assim, mesmo separados, falar um do outro. Isso machuca demais os filhos, porque nós somos frutos do amor, né? Os dois. Então, quando você fala mal do pai, quando você fala mal da mãe, você está me agredindo, que seja em 50%. sim. Me agride. Olha, o meu áudio está cortando. Calma aí, só um pouquinho. O som do celular dela tá muito alto. Ô, Cissa, o som do seu celular, será que Boa, pode ser. Veja se melhorou assim. melhorou assim, gente? Vão dizendo. Você consegue me ouvir agora, assim, bem? Sim, sim. Certo, certo. Boa Gente, dica aí. o áudio ainda está cortando e a gente vai ajustando. Tá? Eu espero o retorno de vocês aqui. Então, se assim, melhorou? Ai, que bom, Gabi, obrigada. Melhorou, sim. Então, assim, sabe, Cissa, eu falo que isso é um ponto muito importante para a gente falar aqui, que o respeito, né? Isso que você está falando é incrível, né? É incrível mesmo. Para mim faz muito sentido e pode ser que faça muito sentido para algumas pessoas, mas pode continuar, que eu quis enfatizar isso, porque às vezes acontece mesmo, né? Acontece, não? E foi, Do filho falar, foi né? Falar mal do pai na frente do filho. É muita falta, né? Exatamente. Não, e foi ótimo você falado, porque o que que acontece? É muito comum, né? As pessoas têm de repente cresceram num ambiente assim. E agora, né? Puxa, eu cresci num ambiente assim e como que eu posso fazer? Ou, puxa, eu sou mãe solteira, né? E quero sim educar meu filho para a felicidade. Já perdi agora a chance, né? Ou acontecem essas situações na vida e a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, esse profundo respeito, aconteça o que for, né, com o pai da criança, por mais que tenha sido, às vezes, uma separação mais difícil ou mais fácil, enfim, né, o que for, né? Ter essa clareza de que para a criança é muito importante que ela viva esse amor originário com segurança. Até estava ouvindo aqui a história de João Paulo II, imagina, ele perdeu a mãe aos 8 anos e o pai aos 14. E ele tem
textos lindíssimos sobre a família, sobre a importância da família. Por quê? Porque para ele esse amor originário era tão forte que não importa tanto a presença física dos dois ali junto o tempo todo, não. Mas é que para ele era muito importante e a gente vê como isso estrutura toda a felicidade de alguém, né? Assim, esse profundo respeito, né? A gente diz que toda pessoa é digna de muito amor. Perdão, é mais fácil de falar, toda pessoa é digna de muito respeito, mas ela também é digna de muito amor. Então a gente precisa trazer esse tema do amor com muita profundidade, assim, para as nossas reflexões, assim, lembrar isso, né? O que me faz feliz cada dia? E ajudar os nossos filhos a perceberem que a gente é, sim, amado através de pequenas coisas, né? Existe todo um tema aqui que eu não quero entrar, que é toda a linguagem do amor de cada um, né? Porque as pessoas se sentem amadas de formas diferentes, e é bem importante perceber isso, né? E isso é um tema maravilhoso, que daria pra gente ter uma live só sobre isso, né? E é um assunto que nos preenche, porque sim, as pessoas são diferentes, né? Para a manifestação de amor é o toque, né? É tocar, né? Aquela ocitocina que brota ali, né? E aquele amor que preenche aquele espaço, né? Para outro, não, é simplesmente esse interesse verbal, perguntar, dizer, nossa, você tá bonito, eu gostei do que você falou, gostei do que você fez, viu como foi legal. Para outro, às vezes, essa verbalização até é um pouco constrangedora, né? Então tem gente que sim precisa mais de outro tipo de manifestação, a presença física, ou uma mensagem, ou uma cartinha, cada um é de um jeito. Eu acho tão importante porque, por exemplo, às vezes, nós como os pais, né? A gente sempre quer os filhos felizes. Então, falando de educar para a felicidade, né? Às vezes, né, o pai vai lá e fala assim, nossa, eu vou comprar esse presente para fazer meu filho feliz. Às vezes ele abre o presente e gosta na hora e já joga pro lado e já não tá nem aí, né? Por quê? Talvez não é essa a linguagem dele. Outro, às vezes você tá lá querendo fazer uma comida maravilhosa e você perde o tempo de qualidade com ele, por quê? Para você estar ali fazendo a comida, porque você quer agradar, e quando come, a criança às vezes nem quer comer, nem gosta, né? Ou tem crianças que gostam mais, né? Depende da parte do. Mas é legal porque para a mãe saber, né, que olhar qual que é a linguagem que faz feliz o teu filho, né? É você ir lá fazer um prato de comida legal que ele gosta, é dar um presente, é sentar junto, ter tempo de qualidade, pegar e abraçar, beijar, né? Então é muito legal isso que você está falando, que nem você falou, daria uma live imensa, mas faz parte, né? Exatamente, é super importante. Eu acabei de assistir, não sei se vocês já assistiram esse desenho da Disney novo que saiu, que dá para assistir com as crianças, que chama Encanto. E é tão bonito que dá para conversar bastante sobre isso, assim, né? Eles têm ali alguns personagens. Eu gosto muito de trazer desenhos para falar sobre educação, amor, responsabilidade, enfim, correções e carinho. Até deixei no e-book que eu mandei para você ali uma página com uma referência de que no acesso da minha bio tem uma série de filmes que a gente viu em família, assim, e a gente vai tirando tanta riqueza daquelas conversas, né? E nesse desenho, concretamente, da Disney mais recente, que tá, né, acho que na página ali da Disney Plus, mas conta a história de uma família, cada um tem um dom, né, cada um é amado de um jeito, mas é interessante porque no começo eles estavam ali nessa perspectiva de que cada um era amado só pelo seu dom, assim, né, como que o dom fosse mais importante do que a pessoa, assim, né, e isso foi ruindo ali a própria família. Até que uma delas que não tinha um dom extraordinário, mas tinha esse dom, assim, via a própria vida como um dom, né? E essa capacidade de perceber as pessoas e tudo, ela vai sabendo unir a família, assim, né? Então dá para conversar com o filho tantas coisas, assim, né? Pensar como cada um de nós é um dom para a família, né? Esse amor, o amor consiste, né, em receber esse dom, né? E quando a gente vai estudando o que é a família, poxa, é um presente, é um dom que a gente nem merece. Primeiro a gente tem que saber receber esse dom, deixar-se amar também, deixar-se cuidar, deixar-se abraçar. Às vezes a gente está com tanta pressa, não é? A gente tem ali pressa para cuidar da rotina, para pôr para dormir, para fazer aquilo, para cuidar daquela outra coisa. E de repente a gente tem que lembrar que, bom, eu preciso saber receber esse amor, né? Receber esse amor e ao mesmo tempo dar, né? A gente sabe que é um pouco óbvio, né? Mas é esse percurso, né? Esse receber e dar. E ao mesmo tempo ver como cada um
vive isso, né? Como cada um pode desenvolver esse seu ser dom na família, assim, né? Cada um com o seu jeito, né? Ninguém é um verso solto, né? Às vezes a gente ouve essas expressões assim, ninguém. Nós estamos em família, esse respeito mútuo faz parte, essa confiança, né? A gente falava aqui agora há pouco, né? De ter essa segurança que em casa eu posso falar o que eu penso, em casa eu posso ser quem eu sou, em casa eu posso refletir sobre o que me incomodou no dia, porque isso também é interessante a gente falar o que te incomodou, né? Por que você está incomodada com isso? E entender como nós processamos as situações, os afetos, nós mesmas, assim, e é onde a gente vai, isso, né, se construindo, né, mas esse espaço de confiança é muito importante que a gente tenha em casa, assim, né, então são coisas pequenas, né, às vezes é assistir um desenho como esse e comentar, perguntar, né, não ter preguiça, assim, às vezes a gente já terminou e já deu tempo, já acabou, mas esse tempo pós-filme, pós-desenho, pós-brincadeira, a gente fez um jogo, né? E o que você achou desse jogo, né? O que você achou dessa viagem? O que para você foi mais importante? E essas perguntas são tão importantes que a gente faça, né? Eu agora pensando, puxa, na minha casa éramos muitos, né? Assim, se minha mãe tivesse que perguntar para todos, né? Não daria tempo, assim, de mais nada, assim. Mas é interessante esse olhar de cada um, né? Eu via que, por exemplo, cada um tem um momento assim muito umas memórias muito fortes assim, tanto com o pai e com a mãe, que marcam a vida inteira, né? Eu tenho irmãos casados, irmãos que já não moram mais com os meus pais, mas dizem, olha, eu lembro que quando, sei lá, tem uma irmã que estava repetindo de ano assim, e ela tava com uma baixa autoestima, tinha mudado de colégio, tinha recentemente, naquela época, né, no caso, meus pais tinham percebido que ela tinha uma dificuldade de tireoide, que estava muito sono, não conseguia estudar direito. E ao mesmo tempo ela se comparava, porque tinha um que foi para os Estados Unidos, o outro que estava bem naquilo, o outro que estava bem naquele outro. E ela se sentia muito aquém, assim, então. E ela chorava, e na hora que estava ali para reprovação, e meu pai se abraçava e chorava com ela, assim, né, dizendo: olha, não tem problema, a gente vai viver junto isso de novo. Se for de novo, a gente vive quantas vezes for necessário. Mas eu tô com você, né? Ele queria que ela não desistisse dela mesma, assim, né? Então, tem momentos em que para um é isso, né? Que ele abraçava ali e sabia que ela precisava daquele toque, daquele contato, daquele chorar junto e dizer, olha, aconteça o que acontecer, eu tô do seu lado, né? Enquanto que com o outro, né? Eu lembro que o meu irmão que foi para os Estados Unidos, teve uns embates, ele era um pouco mais enérgico em algumas vezes, e meu pai era enérgico com ele também para mostrar ali, olha, o que é, não discute com a sua mãe assim, você não pode fazer, né? Vamos, ajudava, meu pai disse, bom, ele foi embora assim com 15 anos, né? Foi fazer a vida nos Estados Unidos, e ele pensou, bom, eu tive 15 anos para mostrar tudo, né? Assim, para que ele visse o que é uma família, né? Para que ele entendesse, claro que a vida, ele ainda segue em contato com a gente, mas ele tá lá já há quase, sei lá, 7, na verdade, 8 anos fora. Ele só veio uma vez para cá, porque está se estruturando financeiramente também. Mas essa chance, pensa, bom, nosso tempo com as crianças passa tão rápido, né? Uma entrevista que minha mãe deu outro dia, digo, né? Porque né? Mas ela falava, olha, se eu fosse dar um conselho para as mães, ela dizia assim, que curtam cada momento, né? Que curtam, né? Aquele filme com as crianças, abraçado, um na perna, o outro no braço, o outro na costela ali, que fique, né? Que a gente possa viver sentir aquele cheiro, né? Ter aqueles momentos, essas boas memórias em família, né? O quanto ajuda a que cada um tenha muito gravado essas boas memórias. Você Eu me falou, lembro agora, época de férias. Desculpe, pode falar. memória afetiva, né? Assim, Exato. a gente precisa investir nisso, né? Que nem você falando, quando você pergunta para o seu filho, né, como foi o seu dia, ou até mesmo a conversa após um filme, você vai criando memórias afetivas daquele momento, daquela tensão plena ali neles, né? E outra coisa muito legal que você falou, que eu queria enfatizar aqui, é ter esse discernimento, né? Ser sábio o suficiente igual ao seu pai para entender que cada filho é único. Cada filho de um jeito. Erros muitos dos nossos pais. Então, como a gente está falando de educar para a felicidade, é muito importante a gente olhar cada filho como único e em cada momento que está passando. Porque Exato. você
fala assim, o que aconteceu com esse filho, será? Eu criei todos iguais, por que eles, com a mesma educação, por que é... Daí eu falo assim, esse é o erro, você criou todos iguais, porque não dá. Com o filho, às vezes você tem que ser de um jeito, com o outro, você tem que ter olhar diferente, Sim. né? Cada ser único, então não dá para ter uma mesma educação com todos da mesma forma, né? E também em todas as situações, né? Não, Então, exatamente. o meu marido, né, falando, ele reprovou 2 vezes. E era aquela coisa assim que não queria estudar, que não estava nem aí. Então, não é um caso igual o que você estava falando, né? Então, já era um caso de ter outro tipo de atitude, observar o filho. Claro, né? Várias formas que a gente pode... É só muito individual, né? Cada situação para a gente falar aqui. Mas o que eu queria enfatizar é assim, que cada filho é único. Então, não dá para você falar, olha, eu eduquei todos iguais, por que fulano aconteceu isso, ciclano aconteceu aquilo? Então, não dá. A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse tempo. Inclusive, né, Cissa, o estudo ajuda muito. A procura do conhecimento é assim, ó. Eu, como estava dizendo aqui, gente que entrou agora, eu vim de uma família dos pais separados. Só que hoje eu trago dentro de mim um valor, assim, sobretudo pelos meus padrinhos de batismo, tá? Que sou muito grata. Então, assim, eu falo que eu tenho muita vontade de ter essa família, esses filhos bem educados, assim, não desistir nunca do meu esposo, de lutar pelas famílias que querem desistir. Então, assim, eu tenho muito isso dentro de mim, né? Porque a gente pode romper padrões, a gente pode, né? Eu não tive isso, mas eu vou fazer diferente. E como que eu vou fazer diferente? Eu vou estudar, eu vou ter conhecimento, vou fazer mentoria, eu vou, né? Eu vou, assim, claro, em Deus, né? Deus nos dá muita sabedoria, né? Só no caso da tua mãe, acredito que na época dela não tinha mentorias e tudo isso, mas assim, querendo Não, que... mas olha, eles fizeram cursos também. Na época tinha um curso de desenvolvimento pessoal e familiar, tinha já o que tivesse, é interessante, né? Eles já começaram a fazer. Meu pai sempre foi ávido assim em fazer esse tipo de cursos, né? Mas foi super importante. Ele falou, olha, os livros que eu li, a gente fez uma live outro dia, eu e meu pai, sobre um livro que foi o primeiro que ele leu. Ele falou, eu me lembro que eu tinha um filho e eu li esse livro e mudou a minha vida, assim, que chama O que os filhos esperam dos pais. Simples assim, né? O que os filhos esperam dos pais. Eu falei, pai, vou fazer uma live no meu canal com esse título. Tô até me sentindo mal, né? Parece que eu tô esperando o que é de você mais, assim. Mas ele falou, não, vamos fazer esse livro aqui, é super importante, tá? E de fato tinha uma série de coisas nesse livro, assim, é um livro de muito curtinho, assim, que dá para ler em 2 horas a gente lê esse livro, assim, ele é muito curtinho e ele é um manual muito concreto, assim, de como a gente pode educar para a liberdade, educar para a felicidade, fundamentar a família num amor que é uma rocha mesmo e que a gente não pode achar que isso é fácil e que é pouco, né? Isso supõe, isso que você falava, um reconstruir-se todos os dias, né? Saber não desesperar-se, às vezes a gente fica meio desesperada, assim, né? Tem que falar, peraí, calma, né? O que é mais importante, né? Deixa eu curtir os meus filhos, deixa eu aprender a admirar, né? Você falava isso, cada filho na sua fase. Meu pai sempre fala, porque agora somos 9, né? O mais novo vai fazer 16 anos essa semana que vem. Aí. Então passaram 9 adolescentes na vida dele, assim, né? Então às vezes as pessoas têm medo dos adolescentes, ele fala, é a melhor fase, né? Porque ele fala, cada fase tem suas sagas, né, e tudo. Mas os adolescentes é a hora que você vê o que ficou ali. Você vê ele mesmo, ele pondo para fora, né, tudo que ele é, né, ele tá, assim, se formando, assim, e a gente tem que aprender a admirá-lo, pensar, puxa, ele tá me enfrentando, ele tá duvidando do que eu falei, ele tá mudando, sei lá, sugerindo que eu trocasse isso, fizesse de outro jeito. Então é a hora que você tem que pensar e falar, é ele, sendo ele mesmo, assim, né? É a hora que tá valendo toda essa formação. E deixa eu apreciá-lo, né? Assim, apreciar os filhos é um exercício, porque tem fases, né? A gente percebe que tem filhas que são mais parecidas comigo, filhas que são mais parecidas com o esposo, filhas que são parecidas com a avó, assim, mas a gente precisa admirar, mesmo aquela que é muito diferente. Gente, olha essa criatura que saiu de mim aqui e que de repente para ela é mais de um jeito, né? Tem os temperamentos também, é uma riqueza, e a gente precisa saber disso, né? Porque
eu tenho que saber alinhar, né? Qual é a minha expectativa com relação ao meu filho, né? Será que eu estou esperando dele um comentário elogioso, uma alegria, uma leveza que não é própria dele? Ou será que eu estou, no fundo, querendo que ele se espelhe em mim? No fundo, eu preciso saber que ele tem que ser ele mesmo, né? Assim, claro que os pais vão ser modelos, né? Apesar de que a gente vai ser diferente, né? Os pais são diferentes dos filhos. Mas esse saber que cada um é de um jeito e valorizar, verbalizar isso, né? Falar, filho, você é bom nisso, você nem que seja uma bobagem. Aqui em casa a gente falava, o Lude é ótimo fazendo suco, a fulana é ótima escolhendo a playlist da faxina, o Beltrano é ótimo, sei lá, né? A gente pode entender aí cada um como esse dom, né? Como eu falava aí do filme Encanto, mas também cada um dentro do seu temperamento, né? E sem se assustar, porque às vezes a gente se assusta e verbaliza esse assusto, né? A gente fica, poxa, como é que você faz um negócio desse, né? Como é que você me decepciona desse jeito, né? E no fundo a gente acaba mostrando... né? Desculpa, fica... Eu falo assim fica... que... Exatamente. Ó, a graça, eu gosto de usar aquela frase de São Tomás de Aquino. Até separei para falar. A graça se constrói sobre a natureza. Então, quando a gente estuda sobre os temperamentos de cada filho, quando a gente começa a observar, a graça da tua casa, ela começa a acontecer, né, diante da natureza de cada um. Assim como você As falou. diferenças, né? As diferenças, como um reage com aquilo, nossa, ele reagiu tão frio desse jeito nessa situação, né? Ou, nossa, tá desesperada, pra que tudo isso, né? Então, assim, cada um tem um temperamento, uma forma, né? Sim, sim, não, e esse encantamento, a gente não pode deixar de contemplar, né? E eu vejo isso como isso é muito próprio nos meus pais, assim, de ver o bom que há em cada um, né? Todos temos muitos defeitos, né? Mas ao mesmo tempo, alinhar as expectativas, isso é uma coisa que é interessante falar, porque eu, como professora agora, né, vejo que os pais chegam com expectativas com relação aos filhos que às vezes não correspondem à realidade, né, deles. Puxa, eu queria que ela já acordasse, já arrumasse a cama, já fizesse, eu tenho que falar 1000 vezes, e ela ainda não entendeu que ela tem que fazer a lição sozinha, que eu agora mas eu não sei como é que faz. E aí eu tenho que falar, bom, mas espera aí, você já falou para ela que você espera isso dela? Né? Esse verbalizar e saber que a gente vai ter que repetir muitas vezes faz parte do processo, assim, que a gente já, né, vire a chavinha desse desabafo, né? Puxa, vou ter que fazer isso várias vezes, vou ter que repetir para ela, vou, né? E faz parte, às vezes um dia sim, outro dia não, mas não ter medo, né, de repetir as coisas. E falar, né? Olha, hoje vamos combinar o seguinte, eu queria que você fizesse tal e tal coisa e recolhesse a toalha, por exemplo, tomou banho, não deixa a toalha molhada em cima da cama, você sabe onde é que é para pendurar, né? Eu posso te ajudar hoje, te lembro hoje, mas vamos combinar que aí amanhã você já faz isso sem eu pedir? Então, porque às vezes a gente vai lá e pendura e espera, né? Eu acho que amanhã ela vai fazer sem eu pedir, porque ela percebeu que eu não gostei. Eu falei, puxa, a toalha molhou a cama. Mãe, e tal. Então, se eu falo, olha, vamos combinar que hoje eu guardo a toalha, mas a partir de amanhã podia ser você mesmo. O que que você acha, né? Então, esse trazer à tona, assim, né, de verbalizar isso que a gente espera, senão a gente acaba se frustrando tanto com tantas coisas, né, e que não corresponde. E mesmo verbalizando, às vezes a coisa não rola, né, Cissa? Por isso que tem que repetir. Temperamento, né? Eu brinco Sim. aqui em casa, eu falo assim, eu vou gravar num gravador no meu celular e toda vez eu vou apertar um play, porque assim, gente, é repetição o tempo todo com as minhas filhas. É assim o tempo todo. E essa repetição alegre, assim, eu vejo que tem coisas que eu vejo, por exemplo, pessoas que falam, né, no Instagram, não, tem que ter rotina e a rotina tem que ser tal coisa, e eu penso, a pessoa é colérica. Tá dizendo, não, tem que ter a rotina assim, assim, assado. Na minha casa, a minha mãe é artista plástica, meu pai sanguíneo, e eles tinham, né, assim, por mais que meu pai gostasse, talvez, de criar uma tabela, de fazer uma coisa assim bem estruturadinha, minha mãe, ela não gostava tanto desse segurar-se assim, né? Ela sabia que sim, que tem um horário, ela tem já, ela é uma artista melancólica, mas ela tinha já esse cuidado de que as coisas saíssem bem.
de que saíssem com capricho, mas sem esse estresse todo, assim, né? De correria, de gritaria, de... Então, assim, era uma coisa que às vezes tem que ser fluido também, né? Então, até esse estabelecer uma rotina para os filhos, precisa saber, né? Bom, o que é fluido pensando na família, né? O que é uma exigência, às vezes, fora do padrão, sei lá, tal coisa, né? Meu pai até chegou a pôr número nas toalhas, fulano, ou nome nas toalhas, toalha da fulana, essa daqui, pasta de dente, você põe aqui, né? Tampa ali, não deixa aberto, sua mãe fica brava. Então, até tem coisas pequenas, assim, né? Que a gente pode sentar numa mesa, assim, e combinar um plano de ação juntos, assim, né? Isso que é uma coisa que eu trago muito, que a gente fazia em casa, e é uma coisa que eu vi que foi fruto de muito estudo também dos meus pais, com relação a esse desenvolvimento de cada um, desenvolvimento de um espírito de equipe, saber que o bem do outro é o meu próprio bem. Isso é um ensinamento, assim, que a família traz para a sociedade, né? Porque a família é uma ponte, né, para a sociedade. A gente aprende a tratar os outros como a gente é tratado em casa, assim, né? E esse saber solucionar as dificuldades ali, ouvindo todo mundo e vendo, claro que eles conversavam entre eles algumas coisas, mas viam que sim, é necessário que a gente estabeleça alguns planos, estabeleça algumas estratégias, né? Isso aqui nunca, né? Isso aqui sempre, isso aqui deve acontecer desse jeito. Às vezes é um projeto de 5 semanas, que é o que a gente costuma oferecer ali, de pensar, bom, qual pode ser o nosso projeto das 5 semanas? Vai ser pendurar a toalha? Então, será que está acessível para todos pendurarem a toalha? Será que tem que baixar fazer num varal mais baixo, porque o varal lá da lavanderia as pequenas não alcançam? Ou vai ser o projeto de guardar o pijama, né? Guardar o pijama, quem guardar o pijama, todo mundo que guardar o pijama, cola o adesivo aqui na geladeira e tal, e aí todo mundo que colocou já, a gente já, enfim, tem que fazer às vezes algumas gincanas, assim, né? Eu até brincava, como éramos muitos. E a gincana, vocês fazem, por exemplo, esses planos de ação, geralmente por semana, por mês, como que vocês faziam? Isso eu acho muito bacana, eu quero começar a aplicar aqui em casa, gente. Vocês que estão ouvindo aí, olha, a gente... Vão anotando, porque eu vou, inclusive, compartilhar nos meus stories, porque eu tô achando o máximo esse negócio de plano em ação. Porque eles É querem muito legal. game, né? Exatamente. A ideia é ser como um jogo em família, assim, né? E a gente pode pensar, até alguns pais podem falar, eu não sou tão lúdico, ou não sou tão, como que eu faço, né, e tal. Mas no fundo, né, tem coisas que eu vejo que a gente precisa fazer por eles, assim, né? Então, por exemplo, a gente tinha um plano de ação porque o que acontecia? Todos tínhamos que sair para a escola e um faltava a meia, o outro não sabia onde estava o tênis, o outro tinha que guardar a mochila. 9 filhos, né? Então a gente vê que enquanto uns já estavam lá no carro e a gente buzinando, outros ainda estavam pegando a meia pela casa, assim. Então a gente tinha que combinar algumas estratégias para que a gente pudesse se ajudar, assim, né? Então é bonito que, assim, meu pai falava, a gente precisa pensar não só culpando o outro, porque nessas ocasiões vão dizer, é culpa do fulano, porque né? Daí a gente já começa a separar o fulano que é mais assim, o fulano. Então a gente pode fazer, olha, vamos fazer o seguinte, se todo mundo deixa o seu uniforme dobradinho na porta do quarto, então ficou ali até meio engraçado, era assim, né? Mas tinha ali como que um cestinho na porta do quarto, com o tênis, a meia e o uniforme. No começo a gente punha e a gente ia marcando, por exemplo, sei lá, um liga-pontos, né? Mas aí a gente percebeu que cada um era responsável um dia para ver se todo mundo tinha lembrado. Então, por exemplo, eu ia ajudar, então eu já ia pegar a minha meia lá em casa, imagina, meia para 11 pessoas, né? Meia era assim. Então, eu ia pegar meia para mim, já pegava meia também para o meu irmão, que eu sei que sempre ficava ali pelo caminho. Então, eu já pegava meia para mim, já punha no cestinho dele, porque aí a gente se ajudava. A ideia é que a família se ajude num projeto em comum. Normalmente, meu pai gosta de fazer esse projeto por 5 semanas, porque ele diz que um mês ainda é muito pouco, porque a gente começa a engrenar animada na primeira semana, mas às vezes tem ali alguns dias que a gente esquece, desiste, cansa, daí já tem que ajustar algumas coisas nas estratégias e tal. Mas fazer uma reunião, né? Às vezes o jantar de domingo, por exemplo, a gente fala, o jantar de domingo é para ver como foi o fluxo aí do nosso plano de ação na semana. Então, era esse tema, por exemplo, de deixar o uniforme pronto. Depois, a gente não fica sempre na mesma coisa. A gente muda.
o foco, por exemplo, para uma outra estratégia, por exemplo, isso, né, da toalha pendurada, ou estratégia de... Tem várias coisas que a gente pode fazer assim, mas o legal é pensar que a gente aprende a lutar juntos, porque o que o meu pai sempre diz, né, que é muito bonito, os filhos são testemunhas dos nossos defeitos, né, e a gente sabe, né, mas que eles sejam testemunhos também da nossa criatividade para lutar, né, e para recomeçar. Porque às vezes a gente conversa com Deus e diz, puxa, me ajuda a ter paciência aqui, fazer. E de repente ele só vem, né, como normal que a gente esteja bem e péssimo quando a gente está mal, né? Assim, então que a gente possa vivenciar isso, falar, gente, olha, essa semana que a gente podia lutar, né, e tal coisa. Então, até agora que já somos maiores, né, foi a meta, de, por exemplo, de tomar mais água, sei lá, ser mais saudável. Tem coisas relacionadas à ordem, mas também coisas que podem ser relacionadas à forma de falar, né, às vezes a delicadeza de bater na porta do quarto antes de entrar. São pequenos detalhes que, claro, ajuda quando é concreto, né, e que a gente pode criar, por exemplo, esse plano de ação. É um tema que sai bastante lá nas minhas lives com o meu pai, porque a gente vê que esse ensinar a lutar com leveza, com espírito esportivo, isso ajuda a família a criar uma união. O que acontecia depois disso? Era tanta união que a gente tinha, assim, que a gente não ficava assim triste, por exemplo, até o espírito de equipe se estendia até para coisas materiais. Veja que isso é uma coisa que a gente conquistou lá e não é fácil, né? Por exemplo, quando meu irmão ganhava um tênis e a gente ficava lá o ano inteiro para ganhar de Natal, né? Uma sandália, sei lá o quê. A gente falava, poxa, ele ganhou 5 tênis no ano, mas é porque ele é menino, ele chuta a bola, ele tem. Então a gente aprende a valorizar que sim, se, né, é verdade, de fato ele precisa disso, eu não preciso. Esse entender as necessidades uns dos outros, isso é super construtivo, porque às vezes eu percebo nas famílias que eu atendo, puxa, eu dei para uma, tem que dar para outra. Isso tem que fazer com uma. E às vezes não. É super importante que elas vejam que hoje, né, fulana que é mais velha faz assim, vai ganhar isso, e a outra não, porque não precisa, porque a gente tá. E outro dia a gente vai ter a chance de fazer isso, né, numa outra ocasião. Mas saber que as pessoas, assim como a gente falava dos dons, né, os dons são diferentes, as necessidades são diferentes, a gente vive a sobriedade, né, porque é uma virtude que cada um de nós pode viver. Agora, em época de material escolar, né? Eu gosto de falar disso também, porque vira e mexe, não, que ela vai ganhar uma mochila nova, a outra tem que ganhar. Mas a minha tá inteira ainda, né? Por que eu preciso ganhar uma mochila nova? Só que as mães não têm coragem de fazer isso porque tem medo da encrenca. Mas é tão importante essa encrenca, entre aspas, de conversar sobre isso. Né? Eu falo conversar. Assim, às vezes eu também tenho essas coisas, mas na hora que eu converso com as meninas, eu me surpreendo tanto que eu falo assim, quem aqui está sendo criança em pensar que tem que ser igual para as duas, né? No que eu Exatamente. converso e falo, filha, você lembra que você tem... Ah, é verdade, mamãe, então tá bom. Elas tiram de letra, é uma questão assim Sim. mesmo. Mas, nossa... Para as mães. Exatamente. Não, aponta lá o lápis de cor, não está inteiro o lápis de cor. Se não precisa de lápis de cor, vamos ver se está faltando algum. A gente deixa aqui na caixinha comum de casa e completa só o que está faltando. A gente põe no estojo aqui e pronto. Não precisa criar necessidade. Isso a gente acabou, né, na família grande, a gente acabou vivenciando isso até enfim, né, porque fazia bem, mas também não só pela necessidade econômica, mas pela virtude, né? Porque esse tema da felicidade, né, a gente precisa educar para a felicidade, supõe perceber uma série de virtudes no caminho, porque só assim a gente vai encontrar a felicidade, né? Então, essa sobriedade, esse saber que não, ela vai se frustrar, não tem problema, né? Ela vai ver que as das amigas é diferente, é de marca, é super bonito, é tudo, e o dela é diferente. Não, mas ela vai perceber que a felicidade não tá nisso. Ela vai ver que a felicidade tá naquelas boas memórias que a gente falava, que a gente vai construir com elas. Eu até estava dizendo também isso das férias, né? Lembrei que a gente às vezes fazer um passeio para o parque, que seja, para a pracinha. Uma vez a gente foi fazer um rafting. O que meu pai fazia? Tirava muita foto. Quando a gente chegava em casa, ele punha na TV. E a gente ficava, né? Às vezes a gente fica pensando que tem que ficar vendo
desenho na TV, não. O que a gente mais via na TV eram fotos da nossa família, dos eventos de família. Então a gente saía tal e punha lá, meu pai fazia um videozinho, ele adora essas coisas, fazia um vídeo com as fotos da família. E a gente ficava, no fundo, aquelas eram as memórias que a gente tem até hoje. Puxa, aquele passeio que foi super simples, ou aquele aniversário que éramos só nós, que não tinha nem dinheiro para contratar, não sei o que e tal, mas que a gente fez uma gincana, a gente fez um jogo não sei o que, a gente chamou. E aí a gente fica vendo as fotos e aquilo entra também na nossa constituição. Nós somos as histórias que a gente viveu, essas memórias. Faz E as minhas filhas, todas as vezes que eu filmo elas, até a neném, principalmente porque a gente trabalha aqui no Instagram, tá sempre filmando. E até a Clara, imagina 1 ano e meio, ela vem, ela quer ver ela quer ver as irmãs, ela fala Manu, Elisa. E você falando, olha que bacana, né? A gente jogar na televisão e mostrar tudo que a gente viveu naquele dia, fazer videozinho. Nossa, tá dando altas ideias, assim, que são simples, que todo mundo pode fazer, ao invés de ficar assistindo. Exatamente. Né? Exatamente. Encanto, né? Ó, já tô fazendo uma lista aqui de coisas bem De bacanas. anotar as ideias aí, exatamente. Porque é uma coisa simples, né? Isso que a gente vive, né? Já viveu com ele, só o fato de recordar, né? De lembrar como foi legal. Porque às vezes a gente pensa, nossa, levei ela para fazer um passeio, a gente foi lá no Beto Carreiro, fizemos tal coisa, parece que chegou aqui e já tá reclamando sei lá, de outra coisa, né? Parece que a criança já não valoriza todo aquele investimento, todo aquele passeio. E de repente, o que a gente podia fazer, né? Será que a gente não podia isso, né? Colocar as fotos na TV, não podia fazer desse momento algo mais marcante aí? Às vezes tem famílias, né, que escrevem diário da viagem, escrever, né? Todo esse processo de escrever a Tata tá aí, né? Até a gente brincou e outro dia a Lara veio aqui para Curitiba, passou um dia aqui em casa e tal, e ela tinha que escrever lá no diário dela, escrevia, né? Tudo que aconteceu, porque é bom para ela, né? E é bom para que essas memórias se solidifiquem, né? E elas não se fixem nas pequenas frustrações do dia, né? Quando a gente coloca na balança, puxa, a gente tem tantas coisas para agradecer, né? Tantas coisas mais legais que a gente viveu juntos, entre os irmãos, na família, com os primos, que não tem por Travou. Tá travado? Será que só da Cissa, gente? Ou é o meu? Voltou. isso. Eu da Cissa. Boa. Agora já te achei de novo. Então, olha, eu vou falando aqui, essas ideias das iniciativas, então, de fazer plano de ação, dá trabalho, dá, mas o que não dá trabalho, né? Então, esse pensar pontualmente assim, né? Qual pode ser um pequeno projeto para fazer em família, pensar no começo, meio e fim. Travei eu, né? Vocês estão me ouvindo ou não? Agora eu tô, Fui, agora sim. Foi aquele momento, né? Então, esse começo, meio e fim de um projeto, né? Não precisa ser toda hora, não precisa ser toda vez, mas mudar o foco. Uma vez vai ser uma coisa que uma tem mais facilidade, outra coisa, uma época é o que o outro tem mais facilidade, mas coisas que unem a família, isso sempre traz boas recordações, isso traz um crescimento maravilhoso para todo mundo. E agora também eu queria trazer esse tema do estudo, né? Porque eu falei aqui da mochila, não sei se daqui a pouco já chegam as escolas e começa toda a correria, a gente parece que entra num túnel, né, de rotina, de cuidar e tem que ensinar, né? A gente fala, bom, educar aqui ela tem que saber todo o conteúdo, não tem que saber o conteúdo, né? Mencionei aqui a minha irmã que teve mais dificuldade com essa transição de escola, e a escola é mais importante ou não, eu tenho que compensar, né? Como que eu posso fazer, né? Às vezes é uma série de interrogações que surgem na nossa vivência, de pensar como orientar, né? Assim, qual é o principal, né? O principal, claro, é garantir que os pais sejam esses protagonistas da educação do filho, garantir que ele tenha boas amizades e garantir que ele faça ali o seu melhor cada dia, um pouco, né? A gente vai depois dá para concretizar de diversas formas, né? Esse acompanhamento do estudo, né? Mais do que perguntar, né? Eu digo para os pais que eu acompanho mais os estudos dos filhos, né? Mais do que perguntar quanto que tirou na prova, né?
focar no esforço do filho, né? Focar naquilo que ele de fato pode fazer, né? Você deu o teu melhor, né? Você podia ter procurado, você tentou de novo, né? Às vezes as crianças já chegam, mãe, não sei fazer, né? Já querem ajuda, a gente fica, ai, ajuda, não ajudo, vai Eu demorar não consigo. mais. A A gente minha não sabe. veio fala assim, a mamãe, eu não consigo. Ela fala, ela consegue. Mãe, De novo? Vamos tentar de novo? O que você acha de tentar desse jeito? Como que você fez a primeira vez? Então vamos tentar assim? Aí ela vai, daí ela consegue, ela fica toda feliz. exatamente, é uma arte. Você percebe que ali a gente tem a ocasião, né, uma oportunidade de fazer, de conhecer os filhos, né? Se a gente já, eu conheço famílias que falam, ah, não, põe numa professora particular para ela fazer essa lição logo, para terminar esse assunto e não demorar muito e eu poder ter outros momentos de alegria com a minha filha, né? E no fundo a gente acaba mostrando com isso, né, que não importa, parece que a escola não importa, né, que o estudo não importa, né? O importante é a gente terminar logo esse negócio para fazer para ir brincar, para fazer outras coisas. E no fundo, eu até vejo alguns pais que falam, não, o assunto de escola é com a tua mãe. E eu tenho que dizer, não, o assunto de escola é os dois, porque o assunto da escola é o assunto dela, assim, né? No fundo, quando a gente tem a família, a gente tem lá o meu trabalho, minhas coisas, a gente vai integrando todas as coisas. Para uma criança de 8, 9, 10, 12, 5, às vezes, sei lá, a escola é onde ela viveu ali, né? Ocasiões muito inesperadas, aprendeu coisas novas, conviveu com pessoas que... Então, saber que, assim, é importante que a gente se interesse pela escola, pelo que ela aprendeu, mas também isso, ajudar a tirar o peso das coisas, né? Tem coisas que a gente vê que os pais já ficam, puxa, mas ela me contou que tal coisa aconteceu, né? Também lidar com naturalidade, que as pessoas vão ter alguns conflitos pequenos, vão ter dificuldades ali pontuais, saber o que os professores, né, estão ensinando, esse zelo pelo conteúdo, pela moralidade da escola, isso é super importante. A gente acha que a escola tem o papel de fazer tudo, né? Muitos pais, É, na correria, né, de trabalho e tudo mais, acham que a escola talvez vai fazer por eles muita coisa. E isso que é o mais importante. Eu, Cissa, não sei se você sabe, mas eu faço homeschooling com as minhas. Eu comecei na pandemia, sempre foi um desejo do meu coração. E na pandemia foi o pontapé, assim, onde eu falei, nossa, eu consigo, porque foi bem a época da alfabetização da Emanuela, onde ela estava começando a ler. E assim, foi tão gostoso essa experiência, sabe aquela coisa assim? De a aula da gente deitar no chão da garagem, olhar para o céu, estudar as estrelas, ver os nomes, os planetas. Então, assim, foi tão gostoso essa experiência em família que eu falei, gente, olha tudo que o homeschooling está trazendo, né? E às vezes, realmente, a gente, no dia a dia corrido, a gente perde, né? Eu vi assim, um monte de mãe, né, com essas aulas online, louco. assim, realmente foi, assim, um momento... Só que Foi. eu não digo que para mim não foi diferente, porque deixar eles lá, né, online e tudo, né, e manter a atenção, só que foi aonde eu comecei a estudar sobre isso, a entender como que eu podia ajudar, como que podia ser gostoso esse processo, né? Como que eu poderia... E aí eu me encantei tanto, Cissa, que eu resolvi homeschooling. E hoje, agora, com a lei, mais, eu me sinto um pouco mais tranquila, né, de continuar esse processo. Assim, eu sempre falo, homeschooling, eu não sou aquela que fala assim, levanta a bandeira dizendo que todos têm que ser, né? Eu acho que Uhum. cada filho é cada família é uma. Não é fácil, o homeschooling não é para todo mundo. É lindo, é legal, mas assim, é difícil. Sim. Assim, tem muitas coisas que a gente precisa, né, observar e tudo mais, né? Esse convívio social, eu falo, se a gente tem família grande, se tem primos, se tem tudo, tem muito convívio social. Antigamente as famílias eram assim, não é? Sim. Não uma família tem muito convívio social, né? E tem muito que se aprender dentro da família, né? Então, assim, hoje, para mim, eu me aventuro nesse sentido, sabe? Mas, obviamente, assim, que se tiver, assim, É que eu falo assim, não é uma escola que eu não sinto segurança, mas, às vezes, até, assim, o que eu queria até, ó, a gente nem combinou, colocar a gente educar para a felicidade, né?
o que que você me fala, às vezes, Cissa, desses convívios nas escolas? Acho que é o que preocupa, às vezes, o nosso coração, sabe? Com várias educações diferentes, a escola tentando nivelar todos os alunos de uma forma igual. É difícil mesmo para um professor, às vezes, na parte personalizada de cada um, né? Pelo que eu vi ali. Sim. É difícil, né, Cissa? Às vezes, não sei se por cidade pequena ou qualquer outra forma, é difícil você encontrar professores que têm esse olhar das virtudes de cada filho, sabe? É isso que é uma das coisas que mais me motivou, né? Claro que existem outras formas de fazer isso, sem ser o homeschooling, né? De você trabalhar o filho na virtude. Mas como que você sugere para os pais que, claro, precisam deixar os filhos na escola? Talvez é uma escola que vai encontrar desafios. Como que era para vocês, assim, né? Como que você vê, às vezes, o seu lado profissional nesse sentido? O que que um pai e uma mãe pode fazer dentro de casa? Tudo isso que, às vezes, eles aprendem lá fora, né? Inclusive, né, matérias onde o MEC obriga eles a aprenderem certas coisas que, às vezes, não são valores da nossa família. Como seria, assim? O que que você diria isso para... Isso, não. Então aqui tem assunto para, né, para mais, mais 2 horas aqui, porque é o que eu mais gosto, assim, né? Eu cresci numa escola que meus pais confiavam, assim, né? Era uma escola forte, assim, no aspecto exigente, né? No todo aspecto de conteúdo, uma série de coisas. E depois eu mesma quis fazer pedagogia e agora tenho a sorte também de viver uma escola de educação personalizada, que é uma escola que tem um olhar, uma preocupação de alinhamento com a família e desse olhar individual para que como que cada aluna pode se desenvolver em todos os aspectos, não só no aspecto acadêmico, mas também no aspecto volitivo, essa educação da vontade, como ela corresponde à vivência de cada virtude, a socialização. É um olhar especial, né? É um olhar que exige um estudo constante, né? Mas eu sei que isso não é o comum da maioria dos profissionais dessa área, infelizmente. Mas é um sonho que eu tenho, é um desejo que todas as professoras sejam assim, né? Mas o que eu acho que tem muitas circunstâncias variáveis aqui, né, no que a gente falou, né? Eu cresci numa escola que tinha de tudo ali, né? Assim, a gente vai vendo pessoas que têm valores mais próximos aos nossos, outros que não têm. Também é importante que os filhos saibam dialogar, né, assim, com esse tipo de situação, né? E que eles tragam para casa o que eles viram, o que eles viveram, o que incomodou, o que não incomodou. Eu me lembro uma vez que eu tinha... Um professor ia falar de um tema, era uma oficina bem aleatória, assim, e ele propôs que a gente assistisse um filme. E que eu comecei a ficar incomodada com o filme, porque eu achei que era um filme que tinha umas grosserias, assim, e tinha uma temática... Eu já estava imaginando, eu acho que já estava quase no ensino médio, se não me engano, no primeiro ano do ensino médio. E aí eu falei, pai, eu tô assistindo um filme tão estranho com um professor de filosofia lá. Esse é o filme, tá? Eu falei, a gente deu uma pesquisada e ele falou, de fato, esse é um filme que não é adequado para esse público. E aí ele foi lá, assim, né? Mas esse olhar, né, assim, no fundo, o que a gente pode, né, pensar? Situação ideal não tem, né? Até o colégio mesmo em que eu estudo agora, foi uma associação de pais que criou o colégio, né, pensando nesse alinhamento moral, de educação, no melhor possível. Você permanece em Curitiba. Curitiba, isso, né? Chama o Colégio do Bosque Mananciais, né? É um colégio que tem todo esse olhar. Mas o que é? A proposta é uma proposta de excelência, assim, mas não somos excelentes, assim. Me lembro até concretamente de uma fase em que meu pai estava incomodado com algumas coisas, né? E eu lembro que a gente conversava muito, muito sobre isso. Eu cheguei a ser professora da minha irmã, imagina, porque era uma escola pequena ainda, né, com esse ideal. Mas é um ideal muito elevado, assim, né? E as pessoas têm dificuldades e a gente vai ter sempre, 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 em qualquer situação, frustrações, né? Seja numa escola grande, pequena, média, católica, não católica, sei lá o que for, vai ter. E é importante que a gente também saiba tirar partido disso para conhecer mais os nossos filhos, e para educá-los melhor, né? Então, se é uma situação em que, puxa, ela está sofrendo bullying, os amigos não sei o que e tal,
primeiro conversar com a professora, né? A gente precisa confiar também nas pessoas com esse bom senso, né, de ouvir o que ela tem para dizer. Se a gente percebe que aí já tá um pouco estranho e tal, a gente tem a liberdade, graças a Deus, a gente tem a liberdade de escolher outra instituição que tenha uma visão mais alinhada com a nossa. E é importante que a gente dialogue isso com os filhos, né? E o que eu acho bonito também, agora trazendo para uma recordação minha, assim, eu me lembro que teve uma fase em que meu pai estava nascendo a sexta filha e ele faliu. Ele tinha uma empresa de reatores elétricos e ele sentou um dia com a gente na sala, assim, me lembro concretamente assim desse dia e falou, olha, temos aqui uma situação, talvez a gente não consiga fazer matrícula no colégio ano que vem, provavelmente todos vamos estudar numa escola pública e tal, porque para ele sempre pensou assim, o que eu vou focar, né? Né, ele podia investir numa casa, não sei o que, num carro melhor, ele investia numa escola boa. Enfim, ele falava isso era o maior investimento que ele tinha, e de fato era, mas quando teve esse problema, assim, né, ele falou, bom, agora vai o que for, né? Então a gente aceitou, assim, claro, né? Não tinha o que dizer, né? A gente vivia isso com ele, assim, né? Como o trabalho dele era essa entrega por nós, assim, né? E que lindo. Mas depois houve Às vezes os pais escondem dos filhos tudo que está acontecendo, e que lindo ele chegar e partilhar isso com vocês, né? Exatamente. E isso ajuda até, assim, a gente sabia que não podia ficar pedindo nada muito exuberante, né? A gente tinha plena consciência e do que estava acontecendo, do valor das coisas, a gente tinha essa preocupação de fazer render o uniforme, de cuidar para que o material dure, porque a gente sabia que isso era importante, né? E no fundo isso tem toda uma virtude por trás, né? Que na hora a gente pensava que era só por economia, mas não, né? Isso é um respeito, né? Um bom senso, é algo que a gente precisa trazer, né, na pauta da nossa educação para a felicidade também. Mas depois não precisou, porque teve um acordo, ele vendeu alguns reatores elétricos ali no caso, né, e tal. Mas é bonito porque a gente sabia o valor que tinha, né, o investimento naquela escola, né? Então, até saber valorizar isso, né? Porque tem crianças que, isso, né, criticam, mudam, de repente, não, peraí, vamos ponderar juntos, né? O que interessa agora, por que interessa assim, por que interessa mais assado, por que me preocupa esse aspecto, por que uma escola mais puxada? Sim, uma escola puxada ajuda a que o filho aproveite melhor o tempo também, né? E consiga também render seus talentos. A gente sabe que cada um não precisa ser um gênio, cada filho não tem que ter um gênio, cada um tem uma inteligência proporcionada à sua missão, né? Isso foi uma coisa muito bonita que eu aprendi num curso de educação personalizada, porque às vezes a gente cria, assim, né, uma baliza, assim, muito alta, né? A gente quer que eles deem saltos mortais, assim, e de repente não. A gente precisa educá-los para a felicidade, saber qual é a missão de cada um, né? Às vezes a missão de um vai ser, sim, ser, né, um promotor de justiça, não sei o quê, vai ser um político tal, e para outro não, vai ser uma missão de fecundar ali uma família de uma forma muito, muito bonita, e a gente não precisa criar, às vezes, um estresse ou uma comparação que não vai ser oportuna para aquela criança. A gente precisa enxergá-la dentro da sua circunstância, né? Então, é um projeto que envolve não só esse ter um filho, né, esse educar para a felicidade, né, não é só que ela tenha, né, saiba, né, tire as notas X, Y, Z, né? Às vezes não, às vezes tem colégios que o aspecto acadêmico é tão forte, tão pesado, que aquela escola não é para ela, né, ou pode ser bom ou não pode, ou, enfim, cada caso é um caso, né? A gente teve aí reprovações, que eu falei na família, depois cada um, agora ela já está fazendo mestrado, minha irmã que repetiu de ano e está super feliz, né, na área do design, ela é mais artista e cada um tem suas qualidades, é muito mais do que isso, né, assim, entender que os filhos são muito mais do que isso, fazer alavancar os talentos, alavancar o melhor de cada um na escola, seja no aspecto da socialização, no aspecto do estudo, isso sim vai ser o olhar. Travou de novo? Ai, gente. Travou. Travei? Voltei. Oi, Ciro. Aí. Pô. Não, mas eu fico falando aqui. Porque eu me animo muito com esse assunto. Meu Deus. Isso que você fala é assim, um valor incrível. Tenho certeza que todos
estão passando pela live, que todos que estão ouvindo estão, assim, porque é incrível, porque é tudo isso que a gente tem trazido, né? Eu falo que a Semana da Mulher Virtuosa, eu acredito que todos que estão participando, né, pensam nesse sentido, né? Como educar filhos fortes, como educar uma família forte, educar para a felicidade, como... Então, assim, é muito rico tudo isso. É que nem eu falo, a gente faz a live aqui, é todo um mover, né? E depois a gente vai... ó, estão falando lá, incrível mesmo, maravilhoso. E, então, claro, depois a gente vai liberar o material lá no WhatsApp. Então, quem ainda não tá no grupo, gente, da Semana da Mulher Virtuosa, tá o link ali na minha bio, é um WhatsApp. Por quê? Porque lá a gente tá dividindo com as mulheres mais conteúdo ainda. Então, olha, a Cissa vai dar de presente para nós, mulheres, depois que terminar essa live, um e-book maravilhoso. E lá tem lá, né, Cissa, o planejamento de ação familiar, bem legal, né? Ali, o que, na verdade, tem assim, tem muitos autores que falam do plano de ação, que é o Fernando Corominas, também outras estratégias educativas que a gente foi mesclando de outros autores, mas ali o que fala, essencialmente, é que a educação só é eficaz através do exemplo. Então, o exemplo da luta, o exemplo da alegria, o exemplo desse amor fundante, porque se a gente quer que o filho seja feliz, a gente tem que se perguntar, eu sou feliz? O que é ser feliz, né? Não é só esse sentir-se epidermicamente satisfeito. Não, eu só vou ser feliz quando eu souber amar, né? Tem um livro muito bonito que chama Lares Luminosos e Alegres, de um espanhol chamado Tomás Melendo, e ele fala que assim, ele fala o maior triunfo, né? A gente quer que o filho triunfe, né? Mas o maior triunfo é ser uma pessoa que ama, né? E isso é triunfar na vida, né? Ser uma pessoa que ama. E para eu ser uma pessoa que ama, eu preciso primeiro saber que eu preciso receber esse dom da filiação, ser uma boa filha. Então aqui, todas as mães que estão aqui, que são filhas também, porque todo mundo é filha, pensa isso, será que eu sou uma boa filha? Porque isso nos ajuda a remeter também às nossas memórias, né? Quais são as memórias em que eu me sinto verdadeiramente amada? E esse amor que é um amor que é um projeto, que é um amor que é uma resposta, a corresponder a esse amor. Então, esse entender, né? Entender-nos como resposta, como um dom, né? Eu tenho que fazer valer tudo que eu recebi desse amor que vem por um filho, por outro, né? Esse amor que eu sinto através das minhas amizades, através das minhas amigas, através dos meus pais. A gente precisa traduzir isso, né? Assim, juntar tudo isso no nosso coração e pensar, bom, agora como que eu posso fazer valer isso como doação, né? Tirar um pouquinho do nosso tempo, a gente pensa, ai, não dá tempo, tem que dar tempo, né? Tem que ter tempo para amar. O nosso tempo é para isso, né? Eu falo, Cissa, que não é falta de tempo, é bagunça, é falta de organização, de priorização das coisas, né? A gente tem... Exatamente. Inclusive, amanhã, já avisar todo mundo aqui, que amanhã nós vamos ter uma live justamente para a gente falar de algumas ferramentas de mães que às vezes desejam ou renda extra ou realmente trabalhar em casa para estar mais com seus filhos, ter mais esse tempo nesse sentido também. Então, eu fui desenhando essa semana, Cissa, pensando em tudo isso, né? Porque às vezes tem mãe que está aqui ouvindo e fala, nossa, que legal, mas assim... eu não vou dar conta, porque eu trabalho, porque não sei o quê, né? Eu sei que isso está passando na cabeça de muitas mães. E eu quero dizer para vocês que é possível, né? É uma questão de priorização, eu falo assim, eu mudei a minha vida, Cissa. Depois que eu virei mãe, eu mudei a minha vida, né? Eu realmente, gente, eu sou viciada em trabalho, eu adoro contribuir, servir a vida do próximo, eu gosto. Mas eu percebi que a minha ausência não iria, tipo assim, suprir o que minhas filhas precisavam. Eu precisei entender, né, a voz de Deus e como fazer, então. Então, amanhã, essa live que eu vou trazer uma profissional que ela tem um treinamento realizando sonhos, que é a Manu Dalcico, a história dela, assim, também foi que ela tem uma criança, né, um menininho, e ela se viu desempregada. Só que, assim, toda mulher,
ela quer estar com o filho, mas também quer trabalhar. Tem tudo esse, né? Geralmente esse aspecto. Desenvolver seu propósito de vida aqui na Terra, fazer alguma coisa, contribuir na vida das pessoas, mas também ter tempo para os seus filhos, né? Então, Sim. coisas assim que não tá bom, gente, não tá legal, não tá dando certo, você precisa dominar sobre o seu tempo. Essa vida, assim, ela é muito passageira, que nem você falou. A educação dos filhos, o crescimento deles é tão rápido, assim, por falta de tempo ou de priorização mesmo, no propósito de vida, organização nesse sentido, dentro do seu coração, da sua alma. E é, é, é necessário, é um tempo muito rápido e que é tão importante a tua presença, né, com os filhos nesse sentido. Tá travando um pouquinho, Cissa. Mas, assim, eu mudei muito. Eu não sei se eu sou mestre, doutora em ciência da saúde, eu era coordenadora de curso na faculdade. Eu tinha consultório, eu trabalhava consultório de manhã, faculdade tarde e noite, e simplesmente num dia assim, já era algo que queimava. Então, eu decidi. Então a gente precisa decidir, né? Então tem momentos que eu falo, não, e assim, outra coisa também, que às vezes tem mães que falam, nossa, mas você quer mais filho, né? Ai, mas né, a fase de aproveitar meu marido. Ai, não, chega de filho. Gente, passa tão rápido essa fase, não é, Cissa? Você que, assim, sua mãe mais novo tá fazendo 16. Sua mãe e seu pai tem um monte de vida para viver ainda, gente. Sim. Então, a nossa fase fértil de mulher, ainda mais nós que casamos mais tarde agora, é muito curta. Para de ficar. Ah, eu sei, cada um tem seu valor aqui, gente. Sim, mas sim. às vezes a gente. Ai, gente, eu tô com 35 anos. Aí fica aquela história, né? De todo mundo que tem outros tipos de. Vai fazer vasectomia? Vai fazer vasectomia. Gente, eu tô com 35. Com 40 ali, eu tô mais fértil. Passou rápido, vai. Então, assim, passou. É uma fase. E que maravilha. Bênção de Deus, são herança do Senhor. Olha que lindo ter sua família com 9, né? Espero que eu esteja assistindo tanto essa live. Ele, assim, ele tá entrando nessa vibe agora. Não, mas é isso. Eu vejo minha mãe, quando ela contava das. Ela fala, é um amor que se multiplica, né? A gente pensa, ai, não. Mas é assim, é o amor mesmo que vai se fazendo mais presente, mais palpável, né? Ela fala, mais um te abraçando, é mais um que te ama muito. Então ela fala assim, é impressionante que de fato transforma a vida, assim. E essa lógica da felicidade, falei no início, né, que é uma lógica que a gente pode implantar em casa, assim, né? Puxa, eu vejo que o foco do meu pai é esse viver para, é esse fazê-la feliz. O foco da minha mãe, vejo que é esse viver para, fazê-lo feliz. E isso se expande, então a gente aprende essa lógica em casa de fazer o outro feliz. Né, eu lembro dos mais novos que iam buscar um negócio lá na cozinha, pegava um, pegava outro. Não, é para fulano, é para Beltrano, né? Acho que isso acontece também quando criança e falo, bom, eu quero levar isso pro meu irmão também, né? E os irmãos é o que mais enriquece, é o que mais educa, é o que mais nos faz crescer, é o que mais nos alavanca, assim, né? Conviver com o irmão, mas então é uma ocasião, é uma oportunidade aí de muitas virtudes, de muito crescimento e é um tesouro, né? Eu sou muito grata por todos os meus irmãos aí, mas no fundo é esse olhar que a felicidade só vai vir quando os pais se decidem a fazer felizes o outro, não ser felizes, mas fazer feliz o outro, e depois uma série de outras coisas vêm em consequência, né? Um último tópico aí que a gente, né, já simplifica aqui, mas que é esse educar para entender também o valor da fé, né? Algumas pessoas perguntavam como é que seus pais fazem isso com tanta naturalidade, porque eles nunca fizeram isso de uma forma exaustiva, estranha, mas é porque eles viviam isso de uma forma autêntica, né? Então eles buscavam, e a gente sabia que sim, né? A missa para eles era esse alimento imprescindível, né? Assim, e ao mesmo tempo esse valorizar, esse não rezar para mostrar, né? Mas assim, era algo que eles faziam com muita naturalidade, buscavam com muito afinco, e isso também derrama em nós, né? Assim, então isso vai chegando nos filhos também.
E às vezes, com o filho está mais agitado, no meio da celebração e tal, ele pega e vai falando: olha o que você pode dizer para, né, para Deus. Vai falando: sabe o que está acontecendo? Sabe o que o padre está fazendo? É isso. Sabe o que é aquilo lá? É o coral para cantando para. É, né, como um coral de anjos também que complementa isso. Sabe que pouco. Ele vai explicando, mas isso supõe também estudo, né? Supõe a gente não só, né, fazer por nós, né, mas buscar essa fé que é infinita, assim, né, para que a gente possa educar bem, né, ter esse feeling que a gente falava de educar cada filho na sua medida. É o Espírito Santo também, né? Muito disso supõe esse olhar de como, né? Como fazer com cada um, como corrigir com esse amor, sem a emoção, sem aquele nervosismo, né? De querer corrigir porque me irritou, né? Porque aquilo me machucou, me magoou. Não, eu quero te corrigir porque eu te amo, né? Eu quero que você saiba disso, que é pro teu bem que eu tô te dizendo isso, mas tem aquele peso, né, da correção, né? Então, tem uma série de coisas que vêm a partir desse amor originário, tanto, né, dessa noção de amor a Deus, dessa noção de amor conjugal, e que isso depois se derrama, né, nos filhos, e é aí que a gente encontra toda a felicidade aí para também expandir isso para outras pessoas, né? Que lindo, Cissa. Eu achei muito lindo, né? Um casal, um viver para o outro, viver Deus, e que isso se derrama sobre os filhos, né? Eu falo que às vezes a gente se preocupa tanto em tentar ser pais perfeitos, né? E na verdade, olha que linda a naturalidade, a leveza de mostrar que não somos nada perfeitos mesmo. Não, pedir desculpas várias vezes, né? Pedir perdão, né? Eu acho que Sim, é isso que nem você falou, que o ambiente familiar ser feliz é justamente essa liberdade de cada um ser quem é. E que se sim. vai recomeça, né? Eu esses dias mesmo eu tava chorando e aí eu falei assim, eu não vou me esconder, né? E foi a coisa mais linda do mundo, foi um momento maravilhoso, sabe? Elas vieram, elas, mamãe não chora. Eu falei, mas ó, mamãe também chora. Aí elas viram que depois que passou, eu já estava ali recomeçando com energia, vamos lá, e é muito legal, porque desses dias a Emanuela chegou não tão bem. Daí ela falou assim, ai mamãe, tô assim um pouco, né, eu acho que era ansiedade, assim, que ela tava um pouquinho. Aí ela já foi pegando os olhinhos, porque eu adoro óleo essencial, e ela já foi colocando os olhinhos, apertando e, sabe, se cuidando, assim, tipo, já recomeçando também, sabe? Eu achei lindinho. Já. Exatamente. Não, é isso aí. É a nossa luta, assim, né? Esse querer ser melhor por eles, né? Mas é um começar e recomeçar. Que nem você falou, Exatamente. é o exemplo não é querer ter esse fardo, assim, de querer ser perfeito, né? É ser natural, né? Na natureza Uhum. conduzir. Cissa, que maravilhoso ter você aqui. Foi Ah, eu também estou bem feliz. muito bom mesmo. Estou muito feliz. E assim, ó, gente, agora eu já vou estar liberando daqui a pouco, então, o e-book, que eu tô louca para ver ele com mais calma agora também. Sim. Também tem uma mentoria, né? Fala para as pessoas que é fazer família, né? Sim, tem todo um curso que eu gravei com meu pai, porque eu falei, bom, que autoridade eu tenho, mas é bonito que, assim, eu falo isso, né? Olha, é uma riqueza, né? Pensar isso, né? Como que teus filhos vão recordar essa história, né? A gente tem um curso que a gente gravou, né, que fala sobre o relacionamento entre os irmãos, como lidar com os ciúmes entre os irmãos, como lidar com todo esse crescimento, esse ensinar a sonhar, né, desenvolver os talentos, cada um a seu modo, conhecer cada filho, né, na tua essência. Então, cada um desses módulos foram se configurando como parte desse grupo, desse curso, né? A Tata tá aí, ela fez esse curso também. Como que é esse a essência aí de como construir uma família feliz mesmo, assim. Depois também tem outros cursos menores, né? Como, por exemplo, criar um plano de ação em família, que aí já tem toda uma estratégia, né, didática de como a gente pode fazer para envolver os filhos numa mesma meta e ter um começo, meio e fim dentro de um quadro mais concreto, assim. Então, e outras aulas pontuais sobre pais protagonistas que a gente vai lançando ao longo do ano, mas que vai sendo avisado ali também no meu Instagram, quem quiser já está
já vai estar por lá, Ó, seu pai certo? tá online aí também. Que legal. Ah, ele tá o pai coruja aí, né? Ô, Cis, faz pra gente ver esses cursos lá no seu Instagram? A gente consegue o link, consegue ver os cursos na hora que entra lá? Olha só, agora o que que a gente tem? Na bio tem um acervo que é muito interessante porque a gente gosta muito dessa conversa, como eu falava, né? De filmes e livros que enriquecem a nossa, enfim, a nossa composição aí de como que a nossa família pode ser, né? Não perder de vista esse ideal e trazer isso para uma reflexão mais profunda. Então a gente costuma fazer essas reflexões ao mesmo tempo práticas e profundas a partir de filmes e livros. Então esse Tá? atualmente, ai, travei, né? Voltou. Então, Voltou. voltei. Então, o acervo de filmes e livros é o que está disponível na bio. E os lançamentos de curso, eu vou avisando nos stories ao longo do ano. Então, por enquanto, tá disponível esse acervo para que vocês possam conhecer ali que comentários tem, por exemplo, né, filmes de crianças, filmes de adultos, livros variados que a gente costuma trazer assim para destrinchar juntos e relacionar com o tema da família. Ai, que Então, legal. esse é o nosso material que está disponível, assim, todo o tempo. Então, ó, meu pai já está pondo aí, ó. E nesse e-book tem ali 6 ideias para educação eficaz. Nesse Ai, e-book que a gente está disponibilizando, são ideias concretas aí relacionadas a como educar no exemplo, como traçar aí uma educação preventiva dentro dos períodos sensitivos, que é o período mais oportuno para a virtude de cada faixa etária. Tudo isso é, tem material para muita coisa. A gente fez um resumo, né, para não ficar uma coisa extensa demais, mas temos assunto aí depois, quem quiser dar uma visitada lá no perfil, tem mais temas sobre isso. a Cissa, tem muito conteúdo legal no feed também, né, Cissa? E é isso aí, Ney, parabéns, viu? Que coisa mais resultado disso tudo. E agora transbordando na vida das pessoas, né? É isso aí, isso mesmo. Cissa, Beijo, muito obrigada. obrigada a você. Ó, vai rolar outras lives, com certeza. Eu já anotei aqui Não, pode anotar e a gente combina quando for. e transbordar na vida das pessoas, né? Obrigada mesmo. Deus abençoe. Imagina. Seu coração. Um beijo no coração do seu pai aí também. Todo mundo que participou aí da nossa live. E bora lá. Sim. Não tá no grupo do WhatsApp, vai lá. Clica no link, entra no grupo que daqui eu vou dar, ó, meia hora para vocês. Daí eu libero o e-book lá de presente que a Cissa nos deu. Tá certo? Certo. E, gente, Certinho. então, ó, você que é mãe, quer fazer esses planejamentos aí que a Cissa falou, estar mais com seus filhos, participar dessa educação. Amanhã, gente, nós vamos estar falando sobre como você pode trabalhar em casa, como pode usar o marketing digital para esse auxílio, né? Que foi a vida que eu mudei, que eu resolvi ir para o online mesmo, né? Sendo professora e tudo mais, para poder estar, né? Educando minhas filhas mais de perto. Então, essa é a minha história, mas eu acredito que também possa te ajudar muito. Ou até mesmo você que quer diminuir sua carga horária, quer uma renda extra, diminui a carga horária e fica um pouco mais também participando com os filhos. Amanhã às 8 da noite, então a live sobre isso, tá bom? Então, um beijo, gente. Um beijo, Cissa, e até mais. Beijo, obrigada. Tchauzinho, até mais. Boa noite para vocês. Boa noite.